pelo teu amor, Senhor, inefável, nos reuniste na tua casa para aprendermos de ti. Viemos, Senhor, que a tua presença é real neste lugar. Acreditamos no teu infinito poder para nos apacentar, Senhor. Conforme a tua palavra, guia-nos. Ajuda-nos a compreender, Senhor, as verdades que nos foram dadas em amor, por amor. Oramos por esse bairro, por essa comunidade do Alto das Pombas, onde assistimos tristemente a cada dia a multiplicação da maldade. O Senhor dá compaixão, Senhor, manifesta a tua graça, salva os pecadores desse lugar. Assim como nós outrora já andamos em trevas. Não nos deixa perder a esperança, Senhor. Não nos deixa cansarmos de fazer o bem. Pelo contrário, estejamos a cada dia fazendo de tudo para com todos, para ser possível salvar alguns. Essa noite, teu poder manifeste, Senhor, de forma visível e audível no nosso meio, na testificação da nossa eleição e salvação em Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses. Hoje o nosso desafio é tentar concluir a carta. Esse capítulo final é mais ou menos sucinto. O título da mensagem de hoje faz uma menção ao estudo da carta, das duas cartas. Nós falávamos da igreja sob ataque. Eu dei um título um pouco diferente hoje, mas apesar de ter a mesma ênfase, a Guerra Santa. Esse é o título, inclusive, de um livro de Spurgeon, de Giovanni, onde ele fala sobre esse grande combate que existe. E antes da gente começar a estudar propriamente 2 Tessalonicenses, vamos falar dos dois versículos finais do capítulo 2, que o nosso intuito é falar de todo o capítulo 3 também, concluindo a carta. Antes de 5 da manhã, eu creio que a gente consegue fazer isso. Então, aqui, eu queria convidar vocês, como eu disse, a abrirem comigo no primeiro livro da Bíblia. Qual seria? Vamos abrir lá. E ver que como essa guerra, ela é antiga. A gente sempre, esse tipo que eu vou falar aqui agora não é uma novidade para a maioria de vocês. Mas a gente tem uma tendência natural de se esquecer das coisas importantes e de se lembrar das coisas irrelevantes. Então, aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, eu porém inimizade entre ti e a mulher. Veja que esse é o juízo de Deus para a serpente, esse é o juízo de Deus para o diabo, para o tentador. Ainda no Éden, o Senhor fala essas palavras. Eu porém inimizade. E é isso que é santidade. Santidade está definida aqui diante de nós. Quando nós nos fazemos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Quando nós somos amigos de Deus, o mundo nos olhará como inimigos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, essa palavra está no plural, coletivo, vários, e o seu descendente. O descendente aqui é uma palavra que está no singular, um descendente. É por isso que nós sempre falamos que nós estamos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, pois a parte de Cristo nós não somos nada. Não podemos nada. Como aprendemos, sem mim nada podeis fazer. Está aqui. O seu descendente, este ferirá a cabeça, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já mostrando sobre a necessidade de Cristo sofrer, padecer, e nesse sofrimento ele triunfaria de forma definitiva sobre a serpente. E agora a gente se volta para o nosso texto de 2 Tessalonicenses,
Vivemos que é exatamente esse mesmo pano de fundo que o apóstolo Paulo está vendo, claro que com outras nuances, trazendo alguns detalhes, mas é o mesmo pano de fundo, é a mesma história. Uma guerra que está sendo travada desde os primórdios. Por isso que vemos dois irmãos, onde um assassina o outro. Pois, apesar de serem irmãos de sangue, eles faziam parte de famílias espirituais diferentes. O Senhor Jesus já havia dito: vocês se enganam, se pensam que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Em uma mesma casa, em uma família de 5 pessoas, 2 se levantarão contra 3 e 3 contra 2. Então, agora aqui no capítulo 2, segundo a Tessalonicenses, versículos finais do capítulo 2, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e nos confirme em toda boa obra e boa palavra. Veja como o apóstolo Paulo está concluindo esse capítulo 2, onde ele já havia dito, no versículo 15, assim, pois, irmãos, permanecei firmes. A ideia aqui é o estímulo à constância, que é, até hoje, uma das coisas mais difíceis de se encontrar na igreja. É impressionante. Se você encontra alguém que tem 3, 4 anos de igreja, a vida dessa pessoa é muito parecida com uma roda gigante. Uma hora está bem, outra está mal, uma hora acha que é crente, outra hora não é. Uma hora está querendo fazer as coisas na igreja, outra hora nem frequenta mais os cultos. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições. Evite essa ideia de querer o novo. O novo é sempre perigoso no que diz respeito à espiritualidade. O novo é sempre uma armadilha que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então Paulo diz: cuidado com as novidades, assim como ele tinha dito aos cristãos da Galácia: olha, ainda que alguém traga um novo evangelho, um outro evangelho, que seja anátema, cuidado. Agora no versículo 16, que eu já havia lido com vocês, lemos novamente. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração. Veja, o apóstolo Paulo pede que os cristãos sejam consolados, porque é exatamente esse o ponto que muitos cristãos genuínos são tentados, como a igreja de Éfeso foi. Então, a gente sabe que tem um caminho a ser percorrido, a gente sabe diferenciar a verdade da mentira, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da realidade espiritual, mas muitas vezes a nossa tentação é esse esfriamento espiritual. Mas por que eu ainda estou aqui fazendo o que eu estou fazendo? Afinal de contas, não vai dar em nada. Entra ano e sai ano, continuo pregando e ninguém muda. As pessoas não estão nem aí para as suas vidas espirituais. Por que então não está dizendo? E são essas palavras que nós temos que tomar muito cuidado quando as ouvimos de nós mesmos. Por isso que a nossa carne é um grande inimigo. Não nos cansemos de fazer o bem. Veja como o apóstolo Paulo inclui nessa exortação a ele mesmo. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a tentação de quem está andando pelo caminho correto será que vale a pena? Será que vale a pena tanto esforço? Será que vale a pena falar a verdade para as pessoas se elas querem mentiras? Como está escrito no 2 Timóteo, as pessoas não suportam a verdade. Pelo contrário, elas pagariam e pagam para ouvirem a mentira. É isso que está lá. Eles levantarão para si. Quer dizer, custo, eles levantam, eles pagam, eles vão lá em todo o esforço e despesa, empreendimento de levantar alguém que minta para eles. E deixe eles confortáveis na mentira. E aí a tentação é isso. Então é isso.
Veja que não é algo tão simples. O único homem da nossa geração que subiu ao céu sem ver a morte foi o profeta Elias. E ele passou por essa crise. Quando, depois de tudo aquilo que ele fazer, tudo que Deus havia mandado, você vai advertir Acabe e Jezabel, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai dar ordem para não chover, depois você vai lá para o ribeiro, eu vou te sustentar com o povo vai levar pão e carne de dia e de noite, tá certo? Agora sai daqui do ribeiro, vai secar, vai lá para Sarepta de Sidom, ele deu ordem para uma viúva que sustente, e ele permanece lá. Então o Senhor diz, agora já chegou a hora, volta, chama lá, diga para os profetas de Baal subirem no monte, lança o desafio para com eles. Ele faz tudo certinho, como Deus havia mandado. Os profetas de Baal são mortos, os outros profetas também, de outro Deus lá, também é morto. E aí, então tá, e agora então vai tudo ficar bem. Não fica nada bem. Acabe e Jezabel continuam reinando, e Jezabel ainda mais furiosa, né, que é a cabeça de Elias de qualquer forma. Então é para isso que eu fiz tanto esforço para chegar agora, depois eu vou falar o povo, mas essa mulher está aqui, Acabe está aqui, o povo ainda está totalmente enganado. E é isso? Senhor, então me leva logo. E foi isso que aconteceu. Ele vai, se despede de todo mundo, fica debaixo de uma árvore e pede para o Senhor o leve. É totalmente diferente de pessoas que saem da igreja e vão praticar atos abomináveis e chamam isso de crise espiritual. Né? Tem muitas pessoas que chamam isso de crise espiritual. Eu não sei qual é a Bíblia que estão lendo. Com certeza não deve ser a mesma que a gente. Então, crise espiritual é o que o profeta Elias passou. É o que João Batista passou quando está na prisão. Mas vem cá, o Senhor é o Cristo. Tudo ia mudar quando você chegasse. E o Senhor chegou. E eu estou aqui na prisão, e Herodes está lá no palácio, e Pilatos está lá, e César está lá em... Sim, e é isso? Então será que vem outro Cristo? Então Jesus manda responder, não vem não. Você não entendeu direito. Não. Então nós muitas vezes incorremos no mesmo erro. É por isso que o apóstolo Paulo disse aqui nessa segunda epístola, olhe, voltando para o capítulo 1, versículo 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que nos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, versículo 7, 2 Tessalonicenses 1, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Veja, não é agora. Vai chegar um momento. Mas muitas vezes a gente acha que, de alguma forma, o paraíso vai ser aqui. Não vai, nunca foi, nunca será. E se alguém achar que está sendo consolado aqui na terra, é porque não vai ser consolado no céu. Esse é o princípio de Lucas 16, assim, muito claro, cristalinho. Então aqui, o apóstolo Paulo está orando, versículo 17 de 2 Tessalonicenses 2, onde nós estamos, console o vosso coração, console. Por quê? Porque há esse desestímulo quando nós olhamos para a inconstância da maioria. Veja, por exemplo, quando o Senhor Jesus ressuscita. A ressurreição de Jesus, quando Jesus sobe aos céus, estão presentes 500 pessoas. E o Senhor Jesus diz, vocês vão para Jerusalém e vocês ficam esperando. Vai ter uma manifestação poderosa lá. Vocês vão ser revestidos de poder e então vocês começarão a testemunhar o meu Evangelho e vão alcançar o mundo inteiro. Certo? Certo. 500 vão para Jerusalém. Eles não vão esperar 10 dias, gente. 380 foram embora. É o que a gente vai ler em Atos. Haviam quase 120 no Senado. Cadê os outros 380? Eles estão onde? Não foram 500 que viram o Senhor Jesus se processo? Ouviram a mesma ordem? Então, é algo assim que a gente vê na Bíblia, por isso que é tão normal, né? Apesar de ficarmos tristes, esse entra e sai da igreja.
pessoas que congregaram com a gente no ano passado, no ano retrasado, e que hoje não estão. E que talvez digam, vou visitar vocês. Tem alguém doente aqui? Vai visitar um doente. Não. A gente espera que você se arrependa e quem sabe ainda haja esperança. Console o vosso coração. E agora ele diz mais. E confirme. A ideia de confirmar é permanecer firme em fazer o bem. Porque dá vontade de parar. Qual é a recompensa de você fazer o bem hoje? Do ponto de vista humano? Nenhuma. Pelo contrário, as pessoas vão te odiar. Então, eu vou ficar fazendo isso. Não, é melhor ficar neutro. Não é melhor. O morno, o Senhor Jesus domina. Por isso, Paulo ora dessa forma, que nos confirme, confirmar. Né? Continue firme. E aí ele diz, em que a gente tem que ficar firme? Duas coisas. Na boa obra. Porque Paulo tem que adjetivar a obra, porque tem obra que não é boa. Igreja, irmãos, não é instituição de caridade. Ah, pastor, eu sou pano, bom. Irmão, a gente pode fazer tudo isso, mas não é o nosso propósito. Nosso propósito é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Fazer o que mais ninguém pode fazer, além da igreja verdadeira. Confirme em toda boa obra. Todo investimento que o inimigo tem feito na nossa geração, de forma visível, para transformar a igreja em uma empresa, em um clube social, em um centro de entretenimento. Não somos isso, para ter perceber isso. Nos confirme em toda boa obra. E para que a obra seja boa, boa palavra. É impossível você fazer algo correto sem saber antes o que é correto. Então, você tem que ter a teologia correta. Quando eu falo teologia, esqueça a teologia do ponto de vista acadêmico, a teologia, conhecimento de Deus do ponto de vista bíblico. E você tem que ter a vida correta. Você só pode ter a vida correta se você saber o que é a vida correta. Isso é básico, né? Mas eu estou fazendo a obra de Deus, não tenho tempo para estudar a Bíblia. Não entendi. Então, que obra você está fazendo? Como você sabe que é de Deus? Por isso, Paulo conecta essas duas verdades que são inseparáveis. Para você fazer algo bom, você tem que saber o que é bom. Boa obra, boa palavra. Então, agora a gente entra na parte final da carta. Capítulo 3. Paulo já começa mostrando para a gente que ele está concluindo a carta usando a expressão finalmente. Então, já havia abordado a questão central, que era a segunda vinda de Jesus, né? Detalhes que na primeira carta não ficaram tão claros e que por isso alguns estavam confusos. Paulo esclarece. Agora, finalmente, irmãos, orai por nós. Paulo pede orações. Por que Paulo está pedindo orações? Paulo é uma pessoa tão espiritual. Devia ser o contrário. É Paulo que devia orar para a gente, porque assim funciona, não é assim? Os profetas de hoje, eles oram por a gente e as coisas acontecem. Não tem as igrejas do milagre, onde a pessoa milagreira ora, bota a mão, faz qualquer coisa lá e aí o milagre acontece. Não, Paulo não ensina isso. Orai por nós. As pessoas que estão na linha de frente, elas precisam de mais orações. A igreja ora pela igreja. Todos oramos por todos. Esse foi o formato estabelecido pelo Senhor. Finalmente, irmãos, orai por nós. E Paulo vai dizer por que ele pede essa oração. Não é uma oração genérica, é uma oração específica. Para que a palavra do Senhor se propague. Os Tessalonicenses sabiam muito bem o que Paulo estava falando, porque Paulo foi praticamente expulso de Tessalônica. Nós já vimos como Paulo chega em Tessalônica, prega, e como os judeus se juntam com a malandragem, né, da região, da cidade, e o apóstolo Paulo tem que ir embora, porque eles fazem uma rebelião enorme lá.
O Paulo está dizendo, vocês viram o que o mal é capaz de fazer para evitar que a palavra de Deus propague. Ore por isso. Os motivos que eu dei o título hoje de Guerra Santa, isso é Guerra Santa. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Então, como igreja, a gente não sai por aí entrando no processo contra ninguém, no nome da igreja. A gente não sai por aí brigando com as pessoas. A gente não sai por aí quebrando a caixa de som que está alta, que está incomodando o culto. Não. O forte suporta o fraco. A luz somos nós. Quem tem que brilhar somos nós. Finalmente, irmãos, orai por nós. Por quê? Porque essa é a grande dificuldade. O apóstolo Paulo vai dizer que isso é tão difícil que parece que a gente está se autoflagelando. E eu esmurro o meu próprio corpo para que naquilo que eu pregue, que eu ensino a pessoas, eu mesmo não seja encontrado reprovado. Porque o fato da gente ensinar, e não só ensinar em público, como eu estou fazendo, você dividir isso com alguém do seu lado, não vai fazer você imune ao que você está falando. Não, estou ensinando isso aqui, isso eu estou ensinando, então quer dizer que eu nunca vou incorrer nessa falha. A probabilidade de se incorrer nela é enorme. E às vezes a gente vai se sentir assim, tendo que esmurrar o próprio corpo, para não fazer o que já sabemos que não deveríamos fazer, a ponto de estarmos ensinando a outros para não fazer. Se propague. Ore por nós, para que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, se propague e seja glorificada. O que glorifica a palavra de Deus? Veja, não confunda igrejas lotadas com pessoas cheias do Espírito Santo. São coisas muito diferentes. Então, hoje as pessoas querem igrejas cheias de pessoas. Não. O que o Senhor quer é que na igreja as pessoas estejam cheias do Espírito Santo, independentemente da quantidade de pessoas que tem lá. Isso é glorificar a Deus. Uma vida transformada vale mais do que 100 vidas não transformadas, dizendo-se que são de Jesus. Então, glorificar é isso, mostrar a glória de Deus na nossa regeneração. Não sou mais quem eu era. Como também está acontecendo entre vós. Paulo fala exatamente o que aconteceu com vocês. Ore para que aconteça em outros lugares também. O mundo é enorme. E a ordem do Senhor é: prega aos 4 cantos do mundo. Versículo 2. E para que sejamos livres. Por quê? Porque a perseguição é real. A perseguição é uma promessa do Senhor. Não só a perseguição, o ódio que precede ela. Assim como odiaram a mim, odiarão a vocês, porque vocês levam a minha palavra. Então estejam preparados. Orem para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Veja, Paulo classifica 2 tipos de homens aqui. Perverso. O que é o perverso? É aquele que perverte a verdade. A ideia de perverter é muito próximo da ideia de adulterar. É como você vê. O que é uma gasolina adulterada? É uma gasolina que não é gasolina pura. Está misturada com outros componentes, vai prejudicar o seu carro. E o dono do posto de combustível está fazendo isso para ganhar mais dinheiro. Então isso é adulterar, perverter. Tirar o significado, tirar o propósito essencial daquilo. Então, existem pessoas que querem perverter a igreja, querem transformar a igreja naquilo que ela não é. Cuidado, essas pessoas estão se multiplicando. Muitas vezes nem são reconhecidas como tais. E maus, que é uma pessoa má. A ideia de má, irmão, não é a ideia de vilania, até porque todos somos vilões. Mas a ideia de mal é a ideia daquele que se compraz, que se alegra com o mal. E Paulo já havia falado sobre isso nessa carta. Se não, vejamos. Olha o que está escrito aqui no capítulo 2, versículo 10. Para que
você veja como está tudo conectado e a gente aprende com a própria carta, a gente não ficar, né, viajando e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois, Deus me manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Isso é uma pessoa má, ela se deleita, ela se agrada, ela fica feliz com a injustiça. Ela fica feliz com aquilo que é errado. Por exemplo, as pessoas estão denegrindo o pastor e a pessoa está comemorando isso. E a pessoa está contribuindo com isso. Então, cuidado. É isso que Paulo está falando. Para essas pessoas, o julgamento já foi dado. A operação do erro. Sabe, sujo? Sujo mais ainda. E o ímpio continue na prática da impiedade. É o que está escrito no Apocalipse, capítulo 22. Versículo 2 de 2 Tessalonicenses 3, onde estamos. E para que sejamos livres dos homens maus, dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Será que alguém tem dúvida disso? A fé não é de todos. E olha que coisa, o apóstolo Paulo, ele está falando de dois tipos de ataque aqui. Quando a gente lê, a ideia é que parece que pessoas que não são cristãs estão agindo contra os cristãos. Não, não é só isso não. Paulo está falando do ataque externo também, mas Paulo está falando do ataque interno. De pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade estão fazendo a obra do diabo dentro da igreja. Judas Iscariotes estava onde? Demas estava onde? Ananias e Safira estava onde? Então, cuidado, irmãos. A fé não é de todos. Por isso o apóstolo Paulo vai advertir o cuidado com falsos irmãos agora, a partir de agora, aqui na carta. Todavia o Senhor é fiel. O Senhor, quando Paulo fala que o Senhor é fiel, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Que nós não devemos retroceder diante da infidelidade das pessoas e nem nos contaminar com isso. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará. A ideia é permanecer firme. Ele vai fazer com que vocês permaneçam firmes. E guardará do maligno. Onde está Satanás agora? Alguém sabe dizer? Ao redor. Não devemos ter dúvida. Está bem claro. Ele vive. Juntamente com as suas hostes demoníacas, eles estão extremamente diligentes no seu propósito de perverter a humanidade em relação à adoração ao seu Criador. E eles sabem pouco tempo lhe resta. Ele está escrito em Apocalipse. Nós é que muitas vezes não sabemos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Essa é a nossa fé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele. Então a gente não tem que fugir do diabo, a gente tem que se sujeitar a Deus. Versículo 4. Nós também temos confiança em vós, no Senhor. Pastor, mas a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. Você não viu o que Paulo falou? No Senhor. No Senhor. Nós precisamos aprender a contar uns com os outros. É claro que a gente não vai contar com todo mundo. A pessoa tem que dar evidências de que é um crente transformado para que a gente possa contar com ela. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos. Veja, parece que quando o pastor prega de forma ousada, né?
parece que ele está sendo um ditador autoritário. Ô, irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu estou debaixo das mesmas ordens. Mas não confunda, nós não estamos aqui ouvindo conselhos e sugestões. Nós estamos ouvindo ordens. Então, quando o Senhor diz algo, isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Agora veja, a gente tem a capacidade de enxergar isso do ponto de vista cívico, ou seja, você tem lá o Código Penal e ali não é sugestão, ali é o quê? Ali é a ordem. Não pode fazer isso. Se fizer isso, pena de tanto a tanto. Não pode fazer. Se fizer isso, prisão, não sei o que, não sei o que. Sim. E Deus é diferente? Deus é menos que isso? É por isso que Paulo escreve aos Coríntios e diz, vocês estão confundindo. As coisas do Senhor são com decência e ordem. Nós também temos confiança em vós, no Senhor. Não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos. Quem ordenou? Paulo. E ele fez isso em nome do Senhor Jesus. Mas parece que as pessoas se sentem ofendidas quando tem um pastor. Você devia estar agradecido. Gente, do cenário que a gente vive, tem alguém que está te ensinando o caminho correto. Não só estáis praticando as coisas que nos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. A confiança de Paulo de que eles continuarão a prática do bem. Mas veja, o apóstolo Paulo não fecha os olhos para o problema da igreja, ele vai tratar aqui. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. E a constância. Veja como o apóstolo Paulo fala da importância disso, a constância, a firmeza. Como é perigoso essa vida de estou crente, estou frio, estou crente, estou frio, estou crente, estou frio. Pastor, não é estou quente, estou frio? Não, é estou crente, estou frio. Não pode, irmão. Versículo 6. Nós nos ordenamos, irmãos. Veja, o apóstolo Paulo de novo fala, boa noite. O apóstolo Paulo de novo fala de quê? Dar ordens. Então, não tem essa questão de, por favor. Não, é ordem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora ele vai falar, mesmo na igreja de Tessalonicenses, uma igreja tão elogiada nas duas cartas, muitos elogios à igreja, falamos aqui no decorrer desse estudo, nas duas cartas aos Tessalonicenses, como essa é de longe a igreja que mais recebe elogios do apóstolo Paulo. Mas mesmo em uma igreja tão espiritual, nós vamos encontrar pessoas que não são espirituais. E aí, qual é o conselho do apóstolo Paulo? Não é conselho, é ordem. Por quê? Porque parece que é um conselho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe? Com só os irmãos, com esses, nem comais. É um conselho que eu dou para isso. Não é conselho, isso é ordem. Cuidado com as más companhias, elas corrompem. Isso não é conselho. Aqui mais uma vez, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. O que significa a palavra desordem? Isso é básico. Sem ordem. Você congrega na igreja? Claro que eu congrego. Mas por que eu te vejo tão pouco? Porque eu sou desordenado. Eu não sigo ordens. E é exatamente o mundo que a gente vive. Todo mundo quer ser dono do seu próprio nariz. Ninguém quer receber ordens. Porque as pessoas são desordenadas. A gente dificilmente conectaria isso. A gente acha que desordem, né? É uma casa bagunçada. Não é só isso, irmãos. Desordem é tudo que está fora de ordem. Então vamos imaginar a escala numérica de 1 até 10. Aí eu conto 1, 3, 2, 5, 7, 4. Está ordenado?
Mas eu estou incluindo todos os números. Mas está ordenado? Não, está confuso. Está desordenado. Vamos imaginar que a gente vai construir uma casa. Aí eu bato o piso e depois eu me lembro que eu tenho que fazer a fundação. E aí, o que eu faço agora? Mas eu já bati o piso, já botei até o contrapiso. Eu não estou entendendo. Olha, não estou entendendo. E aí você bateu o piso, o contrapiso, sim. Cadê a fundação? Quem tem isso? Então vamos fazer a fundação agora. Agora? É a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer uma construção. A fundação. As coisas têm que ser feitas com ordem. E a gente gosta disso? Não, a gente não gosta. A gente não gosta de sinaleira. Oh, ficou vermelho, você viu? Só porque era minha vez de passar. Só porque eu estou com pressa. Só porque eu estou atrasado. Poxa. Agora você está dizendo que o universo conspirou num sinal vermelho que vai durar 90 segundos. Então você se atrasou por causa da sinaleira. Não foi porque você não saiu no horário. O seu compromisso era 9 e você saiu 5 para as 9. Não, você não é The Flash. The Flash é que anda naquela rapidez, que sai de um lugar, vai para o outro. Não, a gente precisa de tempo, se programe, seja prudente. Como as serpentes e simples, está escrito. Não, mas foi a sinaleira. Aquele semáforo demoníaco não me deixa passar. Cuidado. Nós nos ordenamos, irmãos, versículo 6. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Nós nos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. E veja, o apóstolo Paulo não está falando de uma pessoa que falhou. Ele está falando de uma pessoa que tem a constância de andar no erro. Ah, não. Teve um irmão que pegou, eu já me afastei logo. Por que você se afastou dele? Ao contrário. Se você vê o seu irmão em pecado, corrige com o espírito de brandura. Aqui ele está falando, anda desordenadamente. Ou seja, o hábito dessa pessoa é a desordem. É diferente daqueles que estão se esforçando para serem ordeiros e, como todos os crentes, vão precisar lutar contra a carne, o mundo e Satanás para isso. E nem sempre a gente vence. Às vezes a gente perde. A culpa é nossa. A gente confessa e deixa. 1 de João, filhinhos, quando vocês pecarem, não se esqueçam, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, cuidado, porque muitas vezes temos visto uma igreja sem misericórdia, esperando que alguém fale para ir lá e... Falhou! Saia do nosso grupo de santos. Nós somos os santos dos santos. Então, você falhou, não quer, não pode mais. Você está sujo. Imundo. Não, essa é a característica dos maus. Inclusive a lista que está lá. As pessoas serão o quê? Inimigos do bem, sem misericórdia, sabe? Essa é a característica dos maus, irmão. Essa não é a nossa característica, não. Então, o que Paulo está falando, por isso, a facilidade de confundir isso aqui é enorme. Não, ele está falando aqueles que andam. Então, tem 3 meses, 4 meses, 5. A pessoa só anda desordenado. É isso que Paulo está falando aqui. Já foi advertido 2, 3 vezes. Esse é o contexto daqui da carta. É que você, não deu uma de fariseu. Versículo de número 6 ainda. Que vos aparteis de todo irmão e ande desordenadamente. E aqui também tem um problema. Zero emoção, irmão. Por quê? Tem irmão que a gente gosta. Mesmo que ele faz coisa errada. A gente gosta dele porque ele é gente boa. Às vezes cozinha bem. Às vezes é uma pessoa que faz a gente sorrir. Às vezes é uma pessoa que de alguma forma facilita a nossa vida.
né, nos ajuda do ponto de vista material, sei lá. Aí esse tipo de irmão meio que a gente faz vista grossa. E outros têm misericórdia, não. Todo irmão tratado da mesma forma. A gente tem misericórdia e compaixão com todos, e quando a gente precisa exercer disciplina, é da mesma forma. Esse negócio de emoção aqui é espiritualidade. Amém? Amém. Vocês fazem isso, irmão. Eu estou falando, não é só para falar. E vocês, na verdade, já fazem isso desde a infância, como diria o jovem rico. Que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. E o que é tradição? Tradição, irmãos, é um estilo de vida nesse contexto aqui. Vocês estão aprendendo como é que crente vive dessa forma. É dessa... não, mas eu também sou crente, quero viver diferente. Bem, você não vai para um lugar que os crentes não. Por quê? Porque a porta estreita aí também é apertada. Então, se você andar pela porta, entrar pela porta larga e o caminho for espaçoso, você está no lugar errado. Pelo menos você está querendo chegar no céu. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes. O que é estar ciente de alguma coisa? Vocês estão sabendo. Eles já sabem o que está acontecendo. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar. Não, esse pessoal é para ajudador do pastor, você viu? Imitando. Tá bom. Imitar o que é bom é ruim. Você imagina que uma pessoa quer jogar futebol e ela quer imitar Pelé. Será que vai ser perna de pau? Não? Essa pessoa nem tem o estilo dela, ela é igualzinho a Pelé. Irmão, se a pessoa conseguir ser igualzinho a Pelé no futebol, rapaz, é um negócio diferenciado. Né? Mas veja, mais uma vez, essa questão da desordem. Parece que a gente tem prazer na desordem. A gente não quer as coisas organizadas. Todo mundo agindo de forma correta. É a mesma tentação do Éden. Vocês serão os seus próprios deuses. O apóstolo Paulo fala desse perigo que assola a igreja. Pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. O Deus delas é o próprio ventre, ou seja, os seus desejos. A maneira como enxerga o mundo. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. Então, por que convém imitar aquele que imita a Cristo? Porque ele está imitando a Cristo. E o nosso propósito qual é? Imitar a Cristo. Vamos abrir rapidamente, se quiser, né? Em Romanos. Então, o propósito da nossa regeneração. Romanos capítulo 8. Olha, irmãos, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o propósito. Quando nós lemos, a gente gosta muito de Romanos 8, 28. Parece que o 29 não é muito, né, a primeira escolha. Mas se a gente não lê o 29, a gente não entende o 28. Porque no 28 tem uma palavrinha chamada propósito, e a gente generaliza isso aqui. Isso aqui é bem específico. Vou ler o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo. E que propósito é esse? É o que Paulo fala no 29. A fim de que sejamos parecidos com Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito. Uma igreja onde os irmãos se parecem, eles são irmãos. Eu acho tão bonito. Os irmãos sabem que eu tenho 3 filhos. E aí quando eu saio com eles, as pessoas dizem, eles se parecem. É claro que eles se parecem com meu filho. Tem que se parecer. Né? Ontem eu tive a oportunidade de fazer atividade física com meu filho. Aí uma pessoa disse, o sorriso é igual ao seu. Pô, irmão, eu sei que não. Mas assim, a gente gosta, né? Quando diz que o filho parece com a gente.
Então, esse é o propósito, sermos parecidos. Versículo 7. 2 Tessalonicenses 3,7. Já estamos chegando ao final. Disse a vocês, antes de 5 da manhã, todo mundo sai daqui. Fiquem tranquilos. Café da manhã é em casa. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. Ou seja, você devia saber disso, é o que Paulo está falando. Isso não devia ser novidade para ninguém. É interessante como as pessoas, né, falam, eu não sabia, quer dizer que eu tenho que ir para a igreja todo culto. Não, tem não. Não, você vai para a igreja por quê? Você vai para a praia na hora do culto. De noite, a praia deve estar muito agradável, vai. Né? Vós estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. Visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Uma das coisas que falta na igreja hoje, não aqui, vocês, né, estão nota 10, bons exemplos. A gente gosta sempre de apontar o dedo. Né? O fulano fez? Rapaz, você fulano é crente. Eu estou com séria dúvida se fulano é eleito. E a sua eleição, você está? Então, será que você se preocupa em ser um bom exemplo? É aquilo, se todo mundo fizesse o que você faz na igreja, como estaria a igreja no domingo? Pastor, provavelmente fechada. Né? Já teria removido até a placa. Então, seja um exemplo. Não quero que ninguém olhe para mim, eu quero que olhe para Cristo. Estudioso da Bíblia, para não dizer outra coisa, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Ninguém nós vamos ver Cristo. Em nós. Nós somos o corpo. Não, eu sou eu. Eu sou um cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Pois vós estáis cientes do modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca vos portamos desordenadamente entre vós. Veja, Paulo está falando, vocês sabem porque eu convivi com vocês. Vocês viram como é que eu levanto, vocês viram como é que eu vou deitar, vocês viram como é que eu me porto quando eu estou diante de uma mesa cheia de comida. Quando é que eu estou, né? Vocês viram. Se tiver uma fila do banheiro enorme, vocês viram que eu fico lá me segurando. Eu sou apóstolo Paulo, sai todo mundo da minha frente e vou no banheiro. Não, vocês viram que eu ajo de forma ordenada. Versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outro. Paulo não está falando aqui, irmãos, de falta de generosidade. Não entendo errado. Aqui a coisa mais fácil é você, se desviar completamente do que Paulo está falando aqui. É o mais fácil de acontecer. O mais fácil de você estudar 2 Tessalonicenses é você não entender nada do que Paulo está falando a partir de agora. O que Paulo está falando não é falta de compaixão, falta de misericórdia, falta de generosidade, falta de amor. Paulo está falando de outra coisa. Paulo está falando de não apoiar a desordem. Esse é o combate de Paulo. Paulo não está querendo que a gente seja pior que os fariseus. Porque se a nossa justiça não exceder a deles, a gente está muito errado. Nem jamais comemos pão à custa de outro. Então Paulo está dizendo, Paulo não está dizendo que nunca aceitou a refeição de alguém. Uma pessoa trouxe uma comida para Paulo. Não fui eu que comprei. Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu nunca exigi de alguém que me desse comida. Você é meu irmão em Cristo, para me deixar com fome. Na moral, ele me dê R$50. Para quê? Eu vou na McDonald's. Rapaz, vai na McDonald's. Não, eu vou pagar um cachorro-quente para você aqui. Não quero cachorro-quente para McDonald's. Você é meu irmão em Cristo? Do bom e do melhor, McDonald's. Irmão, McDonald's não é nem do bom e do melhor. McDonald's é comida péssima. Eu acho de saúde, né? Então, cuidado, é isso que Paulo está dizendo. Nós não temos direito de exigir nada de ninguém. Agora, nós esperamos generosidade de um para com o outro. Agora, se vemos uma pessoa em desordem, nós corrigimos com espírito de brandura. Se precisar disciplinar, a disciplina vai ser em amor. Porque sem amor,
Nada vale. Versículo 8. Pelo contrário, em labor e fadiga, Paulo está dizendo, quando tinha que trabalhar, trabalhava. Mas a prioridade de Paulo era a mesma prioridade dos apóstolos. Se dedicar ao ministério da pregação e da oração. Ministério da palavra e da oração. Pelo contrário, com labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então, Paulo não exigia nada de ninguém, porque ele não ia colocar essa barreira na igreja. É como pessoas, por exemplo, produzem um conteúdo numa plataforma digital e você só tem acesso se pagar. Não, mas é um valor tão pequenininho, é R$14,99 por mês, é R$39,90 por mês. Sim, mas não é palavra de Deus? Não é para edificação do meu espírito? Quem está colocando aquele preço? Olha, irmãos, até o Wikipedia, ou Wikipédia, se você quiser falar assim, é como se fosse, né? Aquela uma enciclopédia digital. Aí diz lá, se você quiser doar, você pode doar para a manutenção dessa enciclopédia, que tem, né? Que ajuda muitas pessoas, principalmente estudantes. Aí, a Wikipedia. Eu não coloco um preço para ter acesso à enciclopédia aqui. Você tem que pagar todo mês R$5. Aí você vê pessoas que criam conteúdo evangélico colocando preço para você ter acesso àquele conteúdo. É isso que Paulo está dizendo. Eu não faço isso. Não me coloque na mesma prateleira que essas pessoas. Somos diferentes. E nesse sentido eu estou bem do lado de Paulo, bem diferente dos pastores da atualidade. Graças a Deus a minha consciência está em paz. É tão bom, irmão, você ter a consciência em paz. Não tem preço quando as pessoas te acusam. E você sabe que não fez nada do que essas pessoas acusaram. É uma coisa assim que não tem preço. Né? É maravilhoso. Você está em paz no Senhor. E Paulo está dizendo, é isso que ele sente. Nunca... Mas quando chegou a oferta da Macedônia, lemos em Filipenses, Paulo, não aceito de não oferecer ninguém. Vou trabalhar. Foi isso que ele fez? Não, você pega, quando chegou a oferta dos macedônios, e ele estava em Coríntios, ele para de trabalhar na hora. E vai se dedicar à pregação. É o propósito dele. Mas se tiver que trabalhar, trabalha para não ser pesado a ninguém. É isso que ele está ensinando. Não é uma exclusão necessária. Não, tem que trabalhar sempre. Não necessariamente, a prioridade é a pregação. Mas se precisar, trabalha. Mas se não precisar, aí é pregação. Veja, nunca tem ganância aqui. Porque Paulo podia pensar, não, chegou essa oferta aí, mas eu estou querendo comprar um puxadinho. Aqui, sabe, Coríntios é um lugar muito legal para investir. E eu estou pensando em pegar e fazer construir uma igreja com esse valor. Então já vou trabalhar. Eu vou trabalhar mais ainda. Vou dar uns plantões aqui. E aí, viu, irmãos, alguns finais de semana eu não vou poder pregar, porque eu vou estar dando plantão, que é para poder, não ser pesado para ninguém. Paulo fala disso? Não é necessário. Agora, para ficar bem claro que a prioridade é Cristo. Não é só pregação, é Cristo. Não adianta pregar se Cristo não for o centro da sua vida. Não adianta pregar se Cristo não é imitado por você. Quer dizer que ele é só falado por você? Cadê a imitação? Cadê o andar como ele andou? Cristo tinha uma profissão. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. E aí? Aqueles anos que ele está pregando, será que ele construiu algum móvel? Não, a prioridade dele era outra. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem, ninguém pode trabalhar. E para isso ele teve que abrir mão. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem... Aí a gente vê, crentes gananciosos, sempre querendo mais. E ainda pegando passagens como essa para justificar.
Não, estou apanhando, correndo atrás, sabe como é? Não sei, não. Não sei, não faço a mínima ideia. Em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então, não colocar restrição. Pelo contrário, se alguém tem que se esforçar mais, é quem é mais forte. Não porque não tivéssemos esse direito. Percebeu? Temos esse direito. Na carta aos Gálatas deixa claro, olha, cuidado, viu? O justo é você fazer participante de toda coisa boa aquele que está dividindo a palavra com você. Cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele colherá. Mas a gente exigir já é muito diferente. Não. É como, por exemplo, você vai ter um congresso, vai trazer um monte de gente de fora, porque tem que ser de fora para ser legal. Se for marciano, melhor ainda, né? Tem que ser bem alienígena. E aí você traz para pregar e aí justifica colocar um valor. Não, no simpósio, no congresso, vai custar R$100. E se a pessoa não tiver, não vai assistir. Não pode. Isso é um pecado grave. As pessoas nem chamam isso de pecado. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo. O que eu disse para vocês que faltava? Exemplo. É como, por exemplo, né? Eu quero educar meus filhos. Eu estou dando um bom exemplo. Aí eu estou dizendo, meus filhos, vocês têm que comer brócolis, comer salada, mate, raba, chuchu, né? Tem que comer, faz bem para a saúde. Aí ele olha para o seu prato e você está comendo um Big Mac. Sem salada, porque você não gosta de salada. Seu Big Mac ainda é daquele especial. E tomando uma Coca-Cola zero, porque você não quer engordar. Aí você acabou de botar um prato de salada, né? Um peixezinho grelhado. Ó, filho, você vai comer isso. E você, meu pai? Meu Big Mac. Cadê o exemplo? Não, tem que ensinar o que é certo. O exemplo não é assim, você faz o que eu estou mandando. Isso é um mundo. O mundo age assim. O cristão tem que dar o exemplo. Por isso que muitas pessoas, elas começam a não olhar para o pecado do irmão. Porque é meio que um acordo. Um acordo, né, em silêncio. Por debaixo do pano. Não falo mal, não falo do seu pecado, se eu não falo do meu. Tranquilo, falou? Tá tudo bem, vocês vão para o inferno juntos. É legal, né? Então não, irmãos, não é assim que funciona, não. A gente fala e se a pessoa falar do nosso, que bom, você tem a oportunidade de quê? Arrependa. Versículo de número 9. Não, porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista. Ou seja, o que é ter em vista, irmãos? É o objetivo. Sabe? Qual é o objetivo? Paulo vai falar em 1 Coríntios, eu faço de tudo para com todos, se possível salvar alguns. Paulo fala em Romanos, todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo, mas como eles vão clamar a respeito de quem nada ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, quão formosos são os pés daqueles que levam as boas notícias, mas cadê esses pés? Cadê? Porque quando ainda, versículo 9, parte final, oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitar. Parece, você está imitando um homem? É melhor imitar um homem do que cavalo, né? Já pensou aqui religião, né? Não, aqui é homem, a gente aprende a falar, né? Se eu pudesse pregar igualzinho o apóstolo Paulo, eu pregaria, só que eu tinha que aprender a falar grego. Né? Tem os trejeitos que ele tinha, eu até gostaria de imitá-lo, mas assim, não ia ter muita eficiência, porque a gente fala português. Né? Veja, imitar o que é bom não é vergonhoso. Não, mas cada um tem que ter a sua autenticidade, você tem que deixar a sua marca. E marca? Está repreendido.
A minha marca só tem pecado. Tudo que vem de mim não presta. A única coisa boa em mim é Cristo. Seja imitador do que é bom. Por isso que uma das coisas que eu sempre amei, desde que eu me converti, né, desde que Cristo me converteu, é a história da igreja. Sabe? Acho que tá maravilhoso. Já até falei tantas vezes aqui, mas aí tem mulheres que às vezes dizem, mas em uma igreja conservadora como essa, a mulher não pode fazer nada. Vai falar com Blandina. Ela fazia parte de igreja conservadora também. Ele não vai conversar com Esperança. Ela também é conservadora. Não, a gente não quer bons exemplos. A maioria das pessoas querem se dar bem. Né? E usar o nome de Jesus como uma espécie, né, de amuleto para se manter sempre vencendo no mundo. A gente já viu que se isso acontece com você é porque o seu Jesus te abandonou. Não existe nada pior do que não ser corrigido. E a correção é só para os filhos. Porque quando ainda estava com vocês, versículo 10, vos ordenamos isto. Você percebeu quantas vezes o apóstolo Paulo repete, ordenamos, e veja que é de propósito, porque ele estava querendo combater a desordem. Vos ordenamos. Você quer andar desordenado? Aqui não. Aqui tem que ter decência e ordem. Vos ordenamos isto, que se alguém não quer trabalhar, também... Agora pegou o negócio, viu? Tá vendo? Por isso que se alguém me visitar em casa, não vai ter nem pipoca agora. Não está falando isso, viu, irmão? Não está falando falta de hospitalidade aqui. O que Paulo está falando é a respeito de pessoas aproveitadoras. Que usavam, a gente tem muita gente aqui, a gente já passou por isso muitas vezes, a gente ainda passa. Tem gente que chega aqui, né, e diz, estou precisando comprar um gás. Não congrega com a gente não conhece, e às vezes sabe que a pessoa, né, ela tem uma dificuldade com a verdade, não é para comprar gás. As pessoas sempre pedem dinheiro de lugar em lugar, pedem dinheiro em igreja também, porque eu acho que igreja as pessoas, né, estão se sentindo culpadas pelo pecado, aí querem aliviar a consciência, dando dinheiro a alguém que supostamente está passando necessidade. É por isso que aqui ninguém tem a consciência culpada, tem? Se tem, a única forma de aliviar a sua consciência culpada é confessando. E não supostamente fazendo um bem para alguém. A não ser que você seja espírita. O espiritismo tem essa doutrina, né? A gente não. A gente confessa e deixa, então alcançamos a misericórdia. Então a gente tem que tomar cuidado com pessoas que invadem igrejas e elas invadem justamente com essa tendência aproveitadora. Sabendo que aqui somos pessoas misericórdias, pessoas que amam, pessoas que tratam bem, pessoas que vão fazer o bem, se for possível, né? Mas temos que estar também conscientes que esses ataques virão, e virão justamente, não somente para testar a nossa espiritualidade, mas muitas vezes para testar também o nosso fervor. E às vezes você ajuda uma pessoa dessa, descobre que essa pessoa é estelionatária, e aí depois chega alguém que realmente precisava de ajuda, mas você está com o coração endurecido por causa daquela, não pode. Por isso que a gente, você tem certeza que tem que dar isso? Dê. Não tem certeza? Vai orar. Tudo que a gente faz sem fé é pecado. Então, cuidado. Porque quando ainda estávamos com vocês, nos ordenamos isto, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. E aqui o cenário de Tessalonicenses, o cenário dos Tessalonicenses, o cenário da igreja de Tessalônica, ele é bem específico. É por isso que é preciso prestar atenção no contexto. Qual é o contexto? Os irmãos estavam confusos em relação à segunda volta de Cristo. Então muitos achavam que a volta de Cristo seria daqui a 5 minutos, daqui a 5 dias. Então o que eles paravam de trabalhar, mas aí Cristo não voltou ainda, e agora? E o pior, quando estava sem trabalhar, sem fazer nada, não era só pedir comida na casa dos outros. A pessoa ociosa, o que ela vai fazer?
vai começar a fofocar, vai começar a pensar bobagem. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Paulo não está combatendo falta de generosidade, falta de amor, que é a marca da igreja. Uma igreja que não é generosa, não é igreja. Uma igreja que não é amorosa, não é igreja. Então, cuidado para que você não use palavras para a sua própria condenação. Como eu já vi muitos fazerem isso, usando esse texto. Está vendo? Todo mundo trabalhar. Todo mundo corre atrás. Igreja é só domingo, naquele horáriozinho assim, porque o resto é a gente querendo ganhar dinheiro. Porque Paulo falou isso. Paulo falou, né? Eu não sei aonde. Eu não sei que Paulo que falou isso, né? Vai que foi o Paulo Guedes, que foi ministro lá do antigo presidente. Vai que foi ele, né? Porque o Paulo apóstolo nunca falou isso. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Ele está falando especificamente desse problema de Tessalônica. Onde as pessoas usavam essa desculpa de que Cristo ia voltar logo ali. E Paulo tem que explicar, ó, não é assim, ainda vai aparecer o iníquo, ainda vai ter a grande apostasia. Não, não é assim não, irmão. Tem que ser, se você é crente, tem que ser crente no dia a dia. Esse é o desafio. Trata o seu pai do jeito que a Bíblia manda, trata o filho do jeito que a Bíblia manda, marido, esposa, empregador, empregado, é assim. Eu não quero mais isso para mim. Não, tem que ser assim, porque se trancar em monastério, qualquer um faz. Eu quero ver ser crente aqui, nas cidades. Sendo perseguido, tendo que continuar fazendo bem, cercado do mal. Então é isso que Paulo está falando aqui. Esse tipo de gente, qual é o pecado deles? A covardia. Não querem combater. Por isso que o título hoje foi Guerra Santa. Nós somos combatentes. Então, na época de Juízes, lembram de Gideão, por exemplo, que eu sempre tenho dado a vocês? 32 mil vão para a guerra. Aí o Senhor fala com Gideão passa um recado para o povo: o covarde pode voltar. Não, se sou eu, penso que não volta ninguém, né? Voltaram 20 mil. Mais de 20 mil. Cheguei em casa, meu pai, a guerra acabou? Não. O senhor está aqui por quê? Não, porque ele saiu dos covardes podiam voltar. Imagina um exemplo, a gente não está falando de exemplo? Você acha que um pai desse pode dizer: meu filho, seja corajoso, vá ali matar a barata? Eu não, pai, sou igual a você, covarde. Sou seu filho, eu sou covarde, você não é covarde? Você admitiu diante de todo Israel que você é covarde. Eu sou seu filho, então eu tenho que ser o quê? Covarde. As pessoas não querem dar bons exemplos. É como você chamar uma pessoa para vir para a igreja num culto que você não vem. Não entendi. Você estava na UTI? Não estava. Não veio. E chamou a pessoa por quê? Para aliviar a consciência? Já viu que esse tipo de atitude não alivia a consciência? Porque quando ainda estavam com vocês, nos ordenamos isso, que se alguém não quer trabalhar também, Paulo está estimulando, Paulo está combatendo a desordem, estimulando a ordem. Não a falta de amor, não a falta de compaixão, não a falta de misericórdia, não a falta de hospitalidade. E fique bem claro. Versículo 11. Pois de fato, estamos informados de que entre vós, rapaz, esse pessoal fofoqueiro, isso não é fofoca, irmãos. Isso é se preocupar com o bem das pessoas. Então, informar o pastor, informar os demais irmãos que algumas pessoas estão fazendo coisas erradas na igreja e a maioria das pessoas da igreja não sabe, isso não é fofoca, isso é pensar no bem do próximo. Hoje, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Ou seja, a pessoa tinha uma oportunidade de trabalhar, tinha tempo de trabalhar. Não estava evangelizando, não estava ajudando na pregação. O que a pessoa estava fazendo? Se intrometendo na vida alheia. Que é isso que vai acontecer, irmão? Se a gente não estiver fazendo bem, a gente vai estar fazendo mal. Não tem meio termo. Não estou fazendo nada. Irmão, nem quando a gente está dormindo, a gente não está fazendo nada, a gente sonha. E sabe que sonhar coisa errada é pecado, né? Por isso que às vezes eu já acordo de joelho.
Acabou de acordar, o que foi? Eu peguei. Aonde? Você não estava aqui, meu? Em sonho. Poxa, que voga? O Senhor Jesus, se pensar, já foi. Rapaz, teu negócio é estreito, viu? Sempre foi. Sempre. Versículo 11, é isso que Paulo está ensinando. Se você deixa de fazer algo que Deus não mandou deixar de fazer, isso é desobediência. É como, por exemplo, será que a gente pode impor aqui na igreja o celibato? Olha, irmãos, se vocês escolherem não casar, vocês vão ser mais espirituais do que aqueles que casam. Então escolham não casar. Não pode, irmãos. Por quê? Porque tem pessoas que vão ter esse chamado, e são poucas. O celibato é exceção. Até porque o mundo é povo, tem que ser povoado. Você imagina se todo mundo hoje fizesse igual que não ter filho? Está existindo mais ou menos isso. Em determinados países, a população tem decrescido, tem diminuído. As pessoas estão tão egoístas, tão egocêntricas, não querem ter filhos. Preferem comprar bicho. Não querem ter filho. Mesmo o governo de países europeus, não, quem tiver filho, o governo vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar aquilo. Não quer. Porque ainda que tenha esse dinheiro aí para eu ter filho, mas e o peso emocional? E o meu corpo? E não sei o quê? Não quero criança não. Eu me livro de criança. E quem tem, às vezes, só tem uma. É por isso que eu já cumpri logo o meu papel, logo a 3. Né? Ainda acho pouco. Bom mesmo é de 12 para cima. Glória. Aleluia, glória a Deus. Não vejo aleluia? Aleluia. Mas, gente, vocês estão picados com o egoísmo, gente. Não. A Bíblia diz: crescei, multiplicai-vos. A opção é você ter filho espiritual. Tem filho espiritual? Filho espiritual dá mais trabalho do que filho físico. Por isso que eu não tenho filho espiritual. Eu logo o pastor criar. Eu já tenho praticamente um orfanato. As pessoas, fiz nascer, agora cria. Bom, Senhor, perdoa. Hoje, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, onde se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos. Veja, a esse grupo de pessoas e a esse pecado específico. Glória a Deus. No Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, não é na correria. Glória a Deus. Picula, 2 altos, corre, pega. Pastor, o culto tem que terminar, tem coisa para fazer. Trabalhando tranquilamente. Comam o seu próprio pão. Ele não está estimulando o individualismo aqui. Cuidado. O princípio por trás disso é o mesmo. Sabe aquele que roubava? Não roube mais. Antes trabalhe com as próprias mãos para ter um que acudir o necessitado. Ele não está dizendo, não, agora que você vai ter o seu próprio pão, é só seu, não divida com ninguém. Esse não é um princípio, não é isso que Paulo está falando aqui. A gente não pode chegar para uma pessoa que está com dor de dente, né, e dar para ela um remédio que serve, sei lá, para tratar a pele. Não. Cada remédio serve para tratar uma doença específica. Passagens bíblicas específicas falam de coisas específicas. Se a gente quiser aplicar elas de outra forma, a gente vai estar pervertendo a palavra de Deus. As pessoas já faziam isso nessa época. O apóstolo Pedro vai dizer: alguns pervertem o que o apóstolo Paulo fala e fazem isso para a sua própria destruição. Versículo 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, não é no corre, não é desesperado por ganhar dinheiro, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer. Por que Paulo falou isso? Porque o perigo da gente entender errado é imenso. Não se canse de fazer o bem. A pessoa chegou com fome, vai ajudar, vai divertir, mas vai ajudar. Não vai despedir a pessoa com fome.
Não, mas merece ficar com fome. Merece sentir dor. Quer dizer que você se comprar com a dor do outro? Então você pode ser alguma coisa menos crente. Versículo 14, já concluindo. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai. Alguém aqui já teve um marca-texto, quando estava estudando? É isso que é notaio, marcar, fazer um X. Absurdo, a pessoa vai se sentir tão mal sendo notada, mas é para ela se sentir mal mesmo. Se ela está fazendo errado. Parece que hoje virou pecado a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica. Não, isso é um mandamento, irmãos. É isso que significa cuidar uns dos outros. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. E agora ele vai dizer a semelhança do que ele ensina aos coríntios. Nem vos associeis, não faça nada com essa pessoa está desviada. Se você andar com ela, você vai cair também. Para que fique envergonhado. Então qual é o propósito? É deixar a pessoa sem graça mesmo. Ah, mas que absurdo. Não, isso não é absurdo. Isso é pro bem. 1 Coríntios capítulo 5, eu entreguei-o a Satanás para que o seu corpo sofra, e quem sabe, sua alma seja salva. É para o bem dele que eu estou fazendo isso aqui. Sabe, irmão, vocês conhecem um tratamento para o câncer? O tratamento para o câncer, ele não mata só as células cancerígenas, ele mata todas as células. Eu, particularmente, conheci uma pessoa no meu passado, essa pessoa foi diagnosticada com leucemia. Na época tinha o quê? 34 anos. Foi para São Paulo, no melhor hospital. Na primeira quimioterapia morreu. Mas será que os médicos que aplicaram aquela quimioterapia queriam matá-la? Não, vamos matar essa mulher aqui, a gente quer matar ela, tirar ela da face da terra, é isso? Será que quando alguém é entubado e morre no processo, o propósito era matar a pessoa? Não, mas acontece. Pois esses processos são invasivos, a vida da pessoa está correndo risco. Ou ela morre, ou a gente tenta salvar ela desse jeito. Mas pode ser que tentando salvar ela, a gente ainda nem consiga salvá-la. Mas vamos tentar salvá-la. É isso que Paulo está ensinando. É melhor você se esforçar tentando salvar alguém do que deixar a pessoa morrer. Não, eu prefiro nem tocar, vai minha digital ficar aí, eu não responder processo. Não, eu vou tentar salvar. Se eu puder, eu vou tentar salvar. Pode ser que eu não consiga. Não é literalmente isso que ele fala. Eu faço de tudo para com todos, para se possível. Então, vai ter cirurgia, vai ter quimioterapia. Pode ser que morra, pode, mas a gente vai tentar salvar, a gente não vai desistir. A gente não vai desistir dos irmãos. Não nos cansemos de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, não pague, nem vos associeis com ele, para que fiquem envergonhados. Ah, mas isso daqui, pastor, é uma falta de amor. Isso não é falta de amor, não, irmão. Isso é amor, tentar salvar alguém. Pare de querer achar que o certo é errado e que o errado é certo. A gente vive num mundo assim, mas a igreja não é do mundo, irmãos. É preciso que a Bíblia tenha lugar nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos. Por isso que no capítulo 12 de Romanos, Paulo diz: não vos conformeis a este século, porque se a gente tiver a forma do mundo, a gente é igual ao mundo. Pensa igual ao mundo, faz igual ao mundo. Então a vontade boa, perfeita e agradável vai ser a vontade do mundo e não a de Deus. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o.
nem vos associeis com eles, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis, porque a gente não tem inimigo. As pessoas é que podem nos ver como inimigos, mas a gente não tem. Então a gente tem dois tipos de pessoas que a gente se relaciona: amigos e irmãos. E isso não é uma coisa formalista. Às vezes uma pessoa fala, ô irmão, aí eu falo, ô irmão, mas você chama irmão, é amigo. Isso não é formalismo. Ah, então se eu chamar de amigo, não é irmão, então os seus irmãos são seu inimigo? Não é forma, é você entender com quem você está se relacionando. Não é? Eu não posso chamar tal pessoa de irmão. Por que não pode? O que foi que teve? Não, parar com esse formalismo farisaico. Se a pessoa não está agindo como irmão, não é chamando de amigo, mas é fazendo isso aqui. Se afaste, não se associe, deixe bem claro que aquela pessoa não é irmão, e não chamar de amigo. Cuidado com esse formalismo ridículo que alguns ficam, se enveredando. Não é assim que funciona. Ah, mas Jesus chamou Judas de amigo. Pois é, em uma passagem. 3 anos e meio de convivência, uma passagem, Jesus chama Judas de amigo. Será que ô amigo, vá buscar ali. Ô amigo, vamos ali. Ô amigo, era assim que Judas era tratado? Não. No momento que Judas está entregando Jesus, ele é amigo. Aí ficam algumas pessoas nesse formalismo. Chama de irmão, não chama. Chama até de brother. E brother é irmão em inglês. Não, mas brother é inglês, eu não falo inglês, ninguém fala. É brother. Ô brother. Brother eu falo, mas irmão não chama. É ridículo. Né? Gente que não sabe a diferença do O com o. Mas tem esse formalismo farisaico, que acha que vai levar alguém a algum lugar e nunca levou. O máximo que um fariseu consegue fazer é tornar uma pessoa mais merecedor do inferno do que ele mesmo. Eu acho interessante, todas as pessoas que eu vi adeptas dessas práticas eram pessoas que não estavam amando a igreja verdadeira. Pessoas que saem da igreja, aí às vezes olham para o amigo, vai chamar de irmão, como se isso te ofendesse. Eu sei quem eu sou. Cuidado com o formalismo, irmão. O formalismo é inimigo da espiritualidade. Versículo 15. Todavia, não considereis o inimigo, mas advertir como? Olha, irmão, não. Aqui não. Eu não sei se é primo. Deve ser um primo distante. As infantilidades que a gente vê, gente velha sendo infantil. Não tem coisa mais feia do que gente velha sendo infantil. Imagine, a pessoa 40 anos, no meu caso, 45, chupando bico aqui. Assim não. Quando eu era menino, eu agia como um menino, porque eu pensava como um menino. Aí eu cresci. Quando eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu o irmão. Ora, o Senhor da paz é o Senhor. Eu pensei que era o Senhor da confusão, já estava aqui no UFC. Não, é o Senhor da paz. O Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. É por isso, irmão, ninguém pode dar o que não tem. Eu falei isso recentemente. Se eu pego uma garrafa de água e eu aperto a garrafa de água, essas garrafas de água plástica, quando você aperta, ela fecha e aí espelha o líquido, vai sair o que de lá? Mas se eu disser, eu quero que saia suco de laranja, vai sair suco de laranja? Eu quero que saia guaraná. Não vai sair o que tem lá dentro. Pois é, quando você está passando por alguma fase na sua vida que você está apertado, vai sair o quê? O que você tem lá dentro. Isso que você vê na igreja, um monte de gente quando passa por aperto, vai embora. Por quê? Porque nunca teve aqui. Eles estavam entre nós, mas não eram irmãos.
As dificuldades têm essa tendência de evidenciar quem somos. Como é que conhecemos uma pessoa? Normalmente na dificuldade. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as... Então eu soube ter muito, eu soube... Imagine que você amanhã recebeu uma doação de um tio que você nem sabia, na Inglaterra, e deixou, né, milhões de libras. Libra vale mais que dólar. Para você... E aí agora você é libranário, milionário, bilionário. E agora? Você vai frequentar ainda a igreja do Alto das Tombas? Não, das Tombas? Não. Por que não? Olha, o Senhor dá paz. Ele te dê a paz. Em todas as circunstâncias. Eu aprendi, em outras palavras, o que Paulo está dizendo... Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Senhor seja com todos vós. Não, o Senhor está só comigo. Não divide com você. Versículo, saudação final. A salvação é do próprio punho. Por que todo esse cuidado nessa carta? Porque nessa carta Paulo já estava dizendo que tinha gente que estava escrevendo carta sem ser ele. Dizendo que era ele. Então, é como se Paulo estivesse dando uma autenticidade a essa carta, para que ficasse bem claro que essa foi ele que escreveu. Outras, não. Saudação é do próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada... Então ele está trazendo autenticidade a essa carta. Porque já havia... pessoas fraudulentas usando o nome do apóstolo Paulo para ter vantagens para si naquela época. Assim é que eu assino. Versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. E para a gente concluir hoje, irmãos, afinal de contas o som tem que aumentar daqui a pouco, a gente compreende isso. Eu queria mostrar para vocês... Diante de um cenário de guerra santa, qual deve ser a nossa postura? De forma prática. E como sempre fazemos, a gente não precisa se afastar da Bíblia para trazer esses princípios. A gente abre passagens que mostram esses princípios de forma ainda mais prática. E eu queria mostrar isso para vocês de forma exemplificativa, não é exaustiva. Lendo, a nível de conclusão, Romanos com vocês. O apóstolo Paulo faz instruções específicas em relação a como devem viver os crentes. Diante desse cenário que a gente falou, algumas semanas em 1ª e 2ª Tessalonicenses, se Deus permitir no domingo, a gente já vai dar início a outra carta. Aqui em Romanos, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo diz no versículo 9, Romanos capítulo 12, versículo 9. Então vem cá, pastor, o anticristo está vindo a grande apostasia, o negócio está empenando, tem gente falsa no nosso meio, tem gente falsa querendo entrar, tem gente saindo, e como é que a gente faz? O negócio está empenando, pastor, como é? O amor seja sem hipocrisia. Ah, pastor, eu concordo com isso. Um monte de gente que me ama de forma hipócrita. Não está falando para você analisar o amor dos outros, está falando para você analisar o seu. Seu amor seja sem. Aí você chega para a pessoa, irmão, aí aqui dentro, não é nem primo. Chama de irmão só para educação. Ele quer usar a mão do carro. Sim. O amor seja sem hipocrisia. Tem gente que diz assim, pastor, você mora aqui, ó. Eu fico imaginando, deve ser aqui, ó, no chão, embaixo da terra. Versículo 9, você é crente, amém? Amém. Eu vejo que vocês estão em dúvida. Você é crente? Amém. Aleluia. Pensei que estava no lugar errado. Detestai O mal. Então você tem que detestar. Não, pastor, não detesto o mal, eu só não tenho nojinho dele. Não, aqui não tem que ter nojinho, não. Aqui tem que detestar mesmo. Deteste o mal, deteste o que não é certo, deteste o que é mentiroso.
Pastor, mas eu tenho esse meu jeito, eu não detesto ninguém. Sabe, eu não detesto nada. É porque então você não se importa com nada. Versículo 9. Apegando-vos. Então o que vai fazer você detestar o mal cada vez mais? Você se apegando ao bem. Quando você se apega ao bem, necessariamente você não vai gostar do que é o oposto do bem. Então, por exemplo, quem ama crianças aqui? Eu. 3 filhos, irmão. Por enquanto. Contando. Né? 3 filhos. Mas se você ama criança, qual a sua opinião sobre o aborto? Não, pastor, não me medo. É de cada um. Não. A gente não sai por aí fazendo propaganda anti-aborto, até porque assim, a escolha do mundo é do mundo. Mas a gente odeia o aborto, porque aborto é assassinato, e um assassinato assim, numa qualificante absurda. Você está assassinando um que não tem como se defender. Não tem como. Então, se você ama a vida, você ama crianças, não tem como você ser neutro em relação ao aborto. Não tem. Senão você é falso. Né? Não, pastor, não me medo, não sei. Você não ama. Não. Detestai o mal. Detestai, apegando-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos. Sabe, eu amo você, só que assim a minha alma não se dá com a sua. Eu amo você enquanto você está distante de mim. Não encoste demais. Não, esse tipo de amor não é cristão. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor. O que é um amor fraternal? É amor de irmão. Bom, amor de irmão. Preferindo-vos em honra. Esse é sempre o exemplo mais tranquilo. É a última fatia do bolo. E está todo mundo com fome. Mas ninguém vai comer. Aleluia! Né? Ô irmão, como você? Não, como você, Jesus, né? Tudo bem, irmão. Ó, Senhor. No zelo não sejais remísticos, sede fervorosos no espírito. Pastor, por que você prega desse jeito? Às vezes eu acho que nada a ver essa forma, porque eu sou fervoroso. Você não? Você prefere que a pessoa seja enfadonha? É como se eu estivesse dando aula de física aqui. Até os professores de física e química hoje, de terceiro ano, eles têm uma aula de tarde para ver se o aluno pega no tranco. Aí a pregação tem que ser bem chata. Né? Quando anoto. Não. Você acredita no que você está falando? Então deixe bem claro que você acredita no que você está falando. Sede fervorosos no Espírito. Vai fazer algo, faça com alegria. Ah, não, a alegria está aqui. Não, se há alegria, os outros têm que ver. Você já viu alguém comemorando gol para dentro? Ok, eu estou gritando gol pro meu time. Não. Né? Isso é time de futebol. Agora chegam os crentes na igreja, tudo cara, né? E chupou limão. Não. Isso aí é fervoroso no espírito. Aí vem uma piada, às vezes indecente, da risada. É bela, fissura. Se não tem fervor espiritual, é porque não tem espiritualidade. Amém. Alegria no Senhor. Alegria no Senhor é a nossa força. No zelo não sejais remísticos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não, pastor, mas não tem que correr atrás. Paulo falou lá, instituição de existência, trabalho não coma. Ô, irmão, posso te garantir que se você estiver servindo a Deus, ele não deixa faltar nada aos servos dele. Ele manda até corvo, que é um animal impuro, entregar hambúrguer, antes de ter inventado o hambúrguer, pão e carne, do profeta Elias. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes. O que é paciente na tribulação? Pare depressa, curta a tribulação. Curta ela, uma hora ela passa. E quando ela passar, você vai sentir saudade. Não, mas eu sinto não. Mas deixe ela fazer ação em você. Sabe? É como, por exemplo, chega um paciente, aqui a gente tem 2 médicos aqui hoje, e aí a gente vai lá, aí o médico prescreve, você tem que tomar 7 comprimidos de amoxicilina em 7 dias. Eu não quero ficar logo bom, tomo 7 de vez. E aí? Vai ficar bom?
Não vai funcionar. A dosagem é diária. O corpo não vai absorver tudo se você volta. Você pode ter até um problema tomando aquela quantidade de antibiótico toda de vez. Não, pastor, eu queria ficar logo bom. 7 dias para esse comprimido. Seja paciente. Calma. Brincadeira. Ele fala que não é com você. Realmente, minha vida não tem tribulação nenhuma. É uma tranquilidade só. É um mar flat, sem ondas. Vou deixar você vivendo uma semana. Você me conta. Amai-vos cordialmente. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração. Eu já orei para fulano. Semana passada. Veio essa semana. Já entreguei a Satanás. Gente, você orou pela pessoa uma semana. A mãe de Agostinho, Mônica, orou pela conversão do filho 30 anos. Uma semana orando. Uma semana! E você vê pessoas que oraram 40 anos. Cuidado. Na oração, perseverança. Se você vai pedir algo a Deus que você não perseveraria pedindo aquilo, nem comece a pedir. Compartilhar as necessidades. Não, Paulo já falou. Quem não trabalha para comer seu pão. Não quero meu, não. Compartilhar as necessidades. Viu como uma carta não está em contradição com a outra? São coisas completamente distintas. O apóstolo Paulo está falando de pessoas que estavam vivendo desordenadamente na igreja. O apóstolo Paulo está falando de falta de amor, de falta de compaixão. Imagine uma pessoa que está passando por um momento difícil, perdeu o emprego ou algo parecido e está sem ter como se sustentar no trabalho. É isso que essa é a igreja? Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai. Chegou em casa, pipoca. Chegou um irmão na sua casa, pipoca, suco com farinha. E a gente já viu essa receita, diz que é muito boa, né? Vou fazer o melhor. Praticar a hospitalidade, abençoai os que vos está te perseguindo, o que é que você faz? Machado da matança. Não, irmão, abençoe. Ore pela conversão dessa pessoa. Abençoai e não. O que amaldiçoa é o pessoal do outro lado. A não ser que você mudou de time. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O que é isso? Compaixão. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Nada de orgulho, humildade. Não seja sábio aos seus vossos próprios olhos. Preciso estudar a Bíblia, afinal de contas, quero me enganar. Esse Novo Testamento é comigo. Tá certo, Spurgeon. Porque nem Spurgeon diria isso. Mas ainda, para a gente concluir aqui, se possível, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Se a pessoa escolhe se afastar de mim, eu vou ficar atrás da pessoa? Não. Mas se depender de mim, se aproximar, me aproximo, não tenho orgulho. Versículo 19, quero concluir aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, assim diz o Senhor. Então é isso que a gente aprende na carta. O que eu falei aqui na parte final é só a nível de trazer algo mais prático. Olha, o Senhor está vindo, antes do Senhor vir vai ter a grande apostasia, cuidado para que você não faça parte dela. E assim, nesse cenário de grande apostasia, as pessoas não vão simplesmente sair da igreja, vai ter gente que vai querer trazer desordem para dentro da igreja. Estejamos atentos para que a gente tome conta da igreja de Cristo. A igreja é de Cristo, mas Ele nos deu a cuidá-la. E vamos ter que prestar conta a Ele naquele grande dia. Então que o Senhor nos ajude, nos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. De fato, ela venha gerar transformação que tanto necessitamos, Senhor. Que haja crescimento espiritual nessa noite.
uma manifestação clara, uma evidência visível de que somos regenerados, Senhor. Somos teus filhos, que possamos a cada dia vivermos como tais. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saudem-se mutuamente com o cumprimento santo. E Deus abençoe a todos.